aqui com vocês mais uma quinta-feira, às 19h30, com um programa lindo e maravilhoso, Te Aconchega. Meu nome é Sayonara Lano, sou nutricionista especializada em crianças autistas com seletividade alimentar ou compulsão alimentar. Uma coisa que eu normalmente esqueço de falar para vocês, que eu atendo em Sapucaia do Sul, tá? Por enquanto, e Esteio. Esteio eu atendo na Clínica CAF. A Clínica CAF é só nas quintas-feiras. Lá eles atendem por convênio e particular, tá? E eu trabalho de duas maneiras. Eu trabalho com intervenção nutricional, que é na parte de... Normalmente é 2 consultas, né, depois dos retornos. É na parte de investigação mesmo, na parte nutricional da criança. Eu trabalho de crianças de 0 a 19 anos, com diagnóstico ou sem diagnóstico, tá? Isso não interfere, não quer dizer. Mas 98% dos meus pacientes hoje são autistas ou com TDAH, com algum transtorno alimentar, seletividade alimentar, compulsão, ou seja o que for. Eu atuo bem nessa área, tá? Estudo e acredito que vai ser estudo pro resto da vida, porque a gente não para, né? Porque esse mundo meu da nutrição está sempre em movimento. É muitos artigos, é muita pesquisa e muita coisa ainda para acontecer. E semana passada a gente estava aqui com os convidados, né, o Igor Bueno e a Ana Rodrigues, que são proprietários, fundadores da empresa Causa Nobre, aonde lá eles têm muitos projetos. A gente iniciou falando ontem um pouquinho sobre o projeto deles, que é esse aqui, né, o Diário Azul, que traz muitos relatos, né, dentro do mundo do autismo. Tem também o 2 e o 3, que foi lançado, e tem também outros projetos, que eu me lembro que a Ana falou numa outra oportunidade sobre projetos de câncer, acho que foi, câncer né? De mama, câncer de mama e coisa assim. Aí eu vou pedir depois para a Ana também falar um pouquinho sobre isso, se der tempo nessa quinta-feira. Se não, ela volta na outra quinta-feira para a gente continuar falando sobre isso, tá bom? Então é isso, gente, vamos começar? Mais uma quinta-feira com vocês. E vamos deixar... Semana passada a gente estava conversando sobre... A gente terminou o assunto de um amigo do Igor, né? Que tem essa visão de autismo, assim, dos diagnósticos, né? De algumas coisas que alguns têm, que são bem visíveis, né? E alertou um pai. E esse pai veio com aquela conversa... Não, ele é piá, ele vai mudar... Gente, isso é muito comum. Isso é muito comum. E eu digo assim, ó, isso também a gente vê no adulto. Porque, olha só... Essa semana no Instagram teve uma notícia bastante comentada de um apresentador de TV que teve o diagnóstico de autismo já há 1 ano atrás. E ele entrevistou uma pessoa que é autista. E ele disse assim, largou para ela assim, sabia que eu tive o diagnóstico do autismo também? Aí ela disse assim, sério? Ela disse, sim, há 1 ano atrás. Aí ela vem assim, daí ela começou a falar que ela entendeu que ela tinha uma dificuldade de comunicação, que ela precisava trabalhar isso. Quando ela recebeu o diagnóstico, ela viu que aquele problema de comunicação dela, ela precisava trabalhar. E esse apresentador disse assim, mas eu não quero nada, não quero fazer, jogou para trás assim, não quero fazer nada, porque eu vivi até agora assim e eu vou ficar assim. Só que ele também, logo em seguida que ela relatou um problema, ele relatou um problema que ele também tem. Que com terapia, isso resolve, isso ajuda. Só que esse negócio de aceitar o diagnóstico não é só para pais, para adultos também. Eles não querem ser rotulados, se veem que é um rótulo, que vão sentir preconceitos, que vão sofrer mesmo na empresa que trabalham, vão porque já estão mais que provado que aquele apresentador, ele é top, ele é muito bom no que faz. Sim. E ainda assim sofre medo de ser rejeitado, Sim. né? Então, o Igor estava falando um pouquinho isso, a gente vai voltar com esse assunto um pouquinho, porque ele tem relatos, né, no Diário Azul que fala sobre isso. Sim, e até é interessante, né, acho que a gente tem que pegar primeiro o gancho sobre a palavra deficiência, que a gente conversa muito sobre isso. A sociedade ainda vê essa palavra de uma maneira muito repulsiva, digamos assim, ou escandalosa, digamos assim, né? A palavra deficiência. Mas, se a gente for analisar a fundo cada condição humana da saúde de cada um, enfim, todos nós temos déficits em alguma área da saúde. Todos. Concordo. Não conheci até hoje alguém que, olha, sou
100% em todas as minhas funções, todos os meus sistemas, todas as minhas estruturas aqui, ó, bombando, é tipo um ciborgue, né? Nunca conheci alguém assim. Então, até o momento atual, né, desde os tempos mais antigos, lá, como fala, né, a palavra deficiência, ela escandaliza muito a pessoa. Ah, não, nossa, sabe? Mas a gente precisa, como primeiro passo, naturalizar mais esse assunto. É como a gente falava no outro programa. Quando a gente conversar de uma forma mais tranquila sobre determinados temas, nos aproximarmos mais de determinados assuntos, a gente vai ter mais confiança de atuar nesses assuntos. Esse apresentador em questão, ele, assim como muitos outros, ele sofre desse medo das pessoas começarem a rotular ele antes de qualquer coisa como autista. Ah, o autista lá, assim, assado, e não como a pessoa que ele é. Mas justamente por essa falta das pessoas se naturalizarem com a questão de que todos nós temos desafios, dificuldades e déficits, deficiências em alguma área da saúde, né? Então, para começar, a gente precisa trazer à tona esse assunto, colocar na mesa, falar mais, inclusive porque existe muito fortemente ainda a questão da negação. Nós temos no Diário Azul muito isso, as histórias, relatos das pessoas que sofrem com a questão da negação que está muito presente no autismo. A gente vê dentro das famílias pais, por exemplo, relutando em entender, aceitar, olha, meu filho é autista. Muito bem, vamos para as terapias, vamos para os tratamentos, para desenvolver aquela criança. A gente tem muitos adultos que relutam em aceitar. Sou autista, vou lá para as terapias. Como tu disseste muito bem, as terapias vão atuar na vida daquela pessoa para melhorar a qualidade de vida dela em vários âmbitos, em vários aspectos. Mas existe essa negação. Eu acredito fortemente que a negação que existe hoje está muito atrelada ao medo da resposta das pessoas. Isso não é algo natural ainda, tipo sabe, um das preconceito, pessoas. né? Exatamente, o preconceito. É bem por aí. É que tem uma coisa chamada, que já tem nome hoje, que se chama o capacitismo, né? O que é o capacitismo? É quando tu coloca uma pessoa, seja ela com deficiência ou não, mas geralmente é com uma pessoa com deficiência, ou um autista, uma pessoa com deficiência visual, auditiva, em uma caixinha. Então, se ela tem uma certa deficiência, ela não pode fazer tal coisa. Ela não é uma pessoa habilitada. Parece que tem que ter uma carteirinha. Não, eu sou habilitado para fazer tal coisa. Por exemplo, no autismo, no caso desse apresentador, daqui a pouco ele tem um medo de falar sobre isso, as pessoas, não, mas como é que ele está falando ali, como é que ele olha no olho, ele não deveria fazer isso, não é autismo coisa nenhuma. Então, existe comunicativo, isso. imagina o apresentador que se comunica muito bem, Exatamente. fala muito bem. Sim, até porque esse capacitismo existe muito até em contratação dessas pessoas em empresas, em seus trabalhos, ou no caso tem uma menina autista, não vou lembrar o nome dela, que ela está fazendo faculdade de medicina e as pessoas acham que ela não vai ser uma boa médica por causa do autismo. Eu acho que eu sei quem é do Instagram. Isso, eu não lembro o nome E ela dela. é bem, eu acho, não é? E ela é bem, Não sei. bem característica, assim, né? Sim. Bem, tem que ter a rotina dela. Sim, ela tem esse hiperfoco na medicina. E ela mesma fala que ela poderia ser uma boa cirurgiã, mas por causa de algumas coisas que ela enfrenta, ela preferiu não ser cirurgiã. Mas ela é excelente, vai ser uma excelente médica por causa desse hiperfoco com cuidado com o próximo. Com Eu a vi área esse vídeo médica dela em falando si. que questionaram ela, né? Sim, Duvidaram dela, diz assim, como é que tu conseguiu, como é que tu, né, sim. vai esse ser é o médica, né? capacitismo. E aquela atriz também, eu esqueci o nome dela agora, que teve diagnóstico, o que ela recebeu de ataques. Ah, Letícia Sabatella? Isso, o que ela recebeu de sim. ataques, que as pessoas realmente acham que
receber um diagnóstico de autismo é o fim, pronto, acabou, não vai fazer mais nada, né? Não, sabe? A gente vê que ainda existe uma... Até duvidam do diagnóstico, né? Do profissional que deu o diagnóstico. São muitas visões distorcidas sobre um assunto. Principalmente de pessoas que não entendem do assunto. Que não convivem, né? Hoje a gente está numa situação social, através da internet, das tecnologias, né, acesso à comunicação, as pessoas conseguem se expressar para as massas, de uma forma muito simples, onde todo mundo é juiz, é o promotor, é o juiz, é o delegado, é o carcereiro. Então, assumem todos os papéis, né? Então, eu acho que tu é assim, então eu já te julgo que tu é assim, eu já te condeno, eu já aplico a sentença e eu já aplico ali. Então, quer dizer, principalmente sobre assuntos dos quais eu não sei. Então, as pessoas acabam no achismo, olhei, acho que é assim, pum, já larga ali o julgamento. Não sabe do que está falando, né? Até eu costumo dizer assim que nós estamos vivendo uma idade média moderna. Eu acho que isso classifica muito bem assim a nossa, o ser humano em si, a comunidade em geral, em grupo, né? Porque tem tanta tecnologia, tem tanta inteligência artificial hoje em dia, Sim. tanta informação, mas ainda assim o ser humano tem dificuldade em coisas básicas que na Idade Média ainda era um problema e hoje em dia continua a mesma coisa, só que moderno. Então a gente tem muito a evoluir ainda, temos melhorado muito, eu acredito assim, mas ainda tem muito que evoluir. Muito que aprender, muito que saber lidar, porque em coisas básicas, em questão de empatia, é algo óbvio, mas não é praticado. Então, se aquilo ali não me afeta, não está na minha vida diretamente, então eu ignoro completamente. O problema é do outro. Mas não, aquilo um dia, uma hora vai te afetar. Nem a minha geração, por exemplo, né? A nossa geração, não sei se a gente tem mais ou menos a mesma idade ou não. A gente acha que se eu tô aqui, eu tô bem, eu tô viva, tô vivendo a minha vida, então tá certo, minha mãe ter me batido, então tá certo eu repreender meu filho dessa maneira, não morri, tô viva, né? Tô aqui forte, então tudo bem. Só que eu tenho consequências emocionais não tratadas. Né? Há pessoas, por que tanta gente endividada hoje? É um problema de controle, é um problema que pode ter sido a maneira que foi. Claro que nossos pais não fez isso de uma maneira querendo errar, né? Tanto a gente como pais, a gente erra muito querendo fazer o certo para os nossos filhos. E a gente até causa alguns traumas futuros nos nossos filhos que a gente não quer causar, né? E só que isso vem de geração em geração, geração em geração. E tu vê um pai que é um pai que realmente que tem uma educação responsiva, com respeito com a criança, muita gente não sabe lidar com isso. A gente pode trazer também para o ambiente da alimentação, né? Sim. Um ótimo exemplo. Então, a criança, desde cedo, tá lá os pais tocando refrigerante, doce, fritura, Nossa, é gordura. bebezinho 4 meses que na introdução alimentar já vai refrigerante com um guaraná com açúcar para tirar o gás do mamadeira do açúcar. refri, né, também. Eu tinha quando eu era criança, minha mamadeirinha, eu lembro exatamente como é que ela era. Eu ia lá, pegava, enchia ela de refri com uns 5 anos, 6. E era normal, era mais normal que beber água, um refri. Ou seja, ainda hoje, né, o benefício parece a coisa boa, assim, que o pai vai fazer no final de semana, vamos levar lá no fast food lá. Aí soca gordura e doçura e fritura na criança. Isso, assim como os problemas emocionais, lá na frente vai estourar na saúde do indivíduo também. Sim. E hoje, se a gente olhar assim, os hospitais, a rede pública de saúde, a sociedade de modo geral, quais são as maiores causas de morte, né? Estão relacionadas a questões cardíacas, questões de má alimentação, questões da saúde mesmo que foram proporcionadas por hábitos ruins. Câncer. Câncer, exatamente. Uma vida inteira, né, plantando, que uma hora depois a estoura, né?
a conta chega. Olhe. Então, essa frase que a Ana fala, né, para mim faz todo sentido, porque evoluiu a máquina, mas o ser humano, será que evoluiu na mesma proporção, na mesma medida? Eu penso que não. Eu penso que houve um atraso aí desnível, na corrida, entende? Porque hoje, se a gente pegar hoje, 2023, botar nós aqui de um lado e do outro lado ali, colocar uma pessoa de 5.000 anos atrás, ou sei lá, 2.000 anos atrás, não vou ser tão radical. Vai mudar as roupas, vai mudar as ferramentas, o cabelo, os hábitos, mas alguns comportamentos ainda são os mesmos. Iguais. Não vamos longe. Vamos pegar aí a situação da pandemia. Surgiu a pandemia. Pandemia e tal. Qual foi as primeiras reações das pessoas? Foi correndo para os mercados comprar papel higiênico. Foi E uma não, loucura, primeiro né? eu e tal, sai da frente. Ou seja, o mesmo hábito, o mesmo comportamento de séculos atrás. E isso ainda se vê no dia a dia. A gente falava no outro programa, né, a questão do trânsito, né? Primeiro eu corto a frente, eu não tô nem aí, eu quero mais que o outro. E buzina, e sai da frente. Ou seja, a gente não evoluiu ainda a ponto de estar nivelado com a evolução tecnológica. Tanto é que eu acredito que vai ter um momento que vai haver um distanciamento tão grande da evolução do ser humano para a evolução tecnológica, que isso vai gerar grandes problemas mais ainda na sociedade do que a gente já tem visto hoje. A gente está numa era já de inteligência artificial, de máquinas, né, que vão aprendendo sozinhas a se evoluir, a transformar e a ocupar várias funções do ser humano. E do outro lado eu tenho a pessoa que não conhece a si própria ainda. Ela não conhece nem ela por dentro. Então isso vai dar uma treta futuramente, logo aqui na frente. Vai dar ruim. E aí, voltando, né? Porque a gente já foi lá, né? Lá no futuro. Mas voltando pro tema do autismo. Se a gente pegar e espelhar isso no autismo, a gente vai ver exatamente as mesmas coisas. A gente vai ver hoje, 2023, acesso à informação, a tecnologias, né? Só dar um Google. Exatamente. E a gente ainda tem grandes questões de negação, de falta de conhecimento, de falta de empatia, de falta de respeito. Hoje, sobre o autismo, a gente falava no outro programa, né, daquele exemplo da gestora lá da empresa que a gente falou, que ela dizia que ela mascarava o autismo porque ela não poderia se permitir ser autista, ser autista no ambiente de trabalho, porque ela ia levar porrada, ela ia ser criticada. Mas a gente vê isso, às vezes, até pela mulher ser mulher. Ela já não é tão levada a sério, sabe? Então, ou seja, a gente está em 2023 e as coisas são assim ainda. Mas ainda existe, vamos supor, em 2023, que nem esse caso da mulher, ainda existe diferença de salários, né? De homem e mulher, até cor de pele, né? Ainda existe. Essa semana não, faz 3 semanas, porque a gente está gravando já o segundo, né? No caso de novembro. Eu vi uma mulher sendo completamente intolerante, sabe? Assim, racista mesmo, né? Até acho que ela foi presa, não sei. Em pleno 2023, gente, a nossa população, a maioria, né? Sim. Não faz sentido, na minha cabeça isso não faz sentido. É uma ignorância impregnada, né? Uma coisa de gerações que ficou impregnado como se fosse, sei lá, uma maldição do ser humano. Porque não é possível. Parece que regrediu algumas coisas. Não sei porque a gente tem a mídia hoje para mostrar pra gente essas situações que acontecem, mas eu tenho a sensação, às vezes, que parece que regrediu em algumas coisas. Eu vejo que a tecnologia, a informação, as ferramentas, elas amplificam coisas que já estão ali. Amplificam. Então, da mesma forma que, por exemplo, as redes sociais, elas amplificam a intolerância, o preconceito,
elas também vão amplificar coisas boas quando elas existem. Eu acredito particularmente que existem os dois lados da moeda. Existem as pessoas que estão focadas em fazer coisas boas, em Sim. impactar a vida do próximo. Existe. E isso a gente vai encontrar. E existe também aquela pessoa que é o oposto, que foi treinada, digamos assim, para pensar nela própria, enfim, ela aprendeu desde sempre a ser assim. Mas a tecnologia, ao meu ver, ela é só uma ferramenta. Ela amplifica as coisas que já estão ali, sabe? Então, eu não saberia cravar assim se a gente está avançando ou regredindo, mas acredito que seria importante um movimento de evolução, um movimento de transformação em vários aspectos, porque, volto a dizer, nós precisamos despertar para um nível de consciência, um nível de entendimento diferente, acima do que nós somos hoje, porque se a gente, de fato, entendermos quem nós somos, o que a gente veio fazer aqui, nesse breve espaço de tempo que a gente chama de vida, né? Muita coisa inútil começa a cair por terra e coisas importantes começam a ser levadas a sério. É que nem aqui o programa Te Aconchegue é justamente para isso, para a gente levar mais informações para as pessoas, né? Por isso que eu digo, eu quero trazer para o pessoal que assiste o programa, não só para aquelas pessoas que convivem com o autismo, mas principalmente para aquelas que não convivem. Então, aquela pessoa que convive com o autismo, o que a gente está falando aqui para vocês que convive com o autismo, é cotidiano, é coisa simples que vocês sabem. Mas a gente observa muito, quem convive também observa, que muita gente não sabe do básico. Então, aqui no programa, gente, a gente quer trazer desde o básico ao avançado para conversar. Então, o interessante é que vocês compartilhem. Como o programa aqui, ele está passando ao vivo aqui para vocês na Vale TV hoje aqui na emissora, né? Ele passa no canal 6 e no canal 14 da Claronet. Mas também ele fica salvo lá no Facebook e no YouTube da Vale TV. E a gente pega uns trechinhos e eu coloco no meu Instagram, o convidado também pode colocar. Mas o legal é vocês pegarem esse gancho e compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês. Porque assim a gente vai levando mais informações para quem não sabe, porque pra gente parece tão óbvio que tu pensa assim, ó, mas por que eu vou compartilhar isso? Tá tão na cara. Não tá na cara, para muita gente não tá na cara. É isso que a gente precisa entender um pouquinho mais. O que tá tão óbvio para mim, não é óbvio para muita gente. E muitas vezes o óbvio precisa ser dito muitas e muitas vezes. Que nem no Diário Azul, nós estávamos falando acho que no primeiro programa, que muitas mães se qualificam numa área, tem profissões, vou dar um exemplo da Sabrina Barcelos, que ela começou com a faculdade de jornalismo, e ela se viu mãe atípica, teve que parar o jornalismo e começou a estudar, acho que foi pedagogia, não lembro o que é, porque ela sentia uma deficiência de ajudar o filho dela nesse ponto. E eu acho que aqui no Diário Azul vocês podem contar um pouquinho, tem muito relato de mães que não só estudaram para ajudar o filho, mas viraram empresárias, porque precisavam levar... Porque eu vejo assim, ó, lá comigo, eu acho que... Eu não sei te dizer quantas mães deixaram suas profissões para viver pelos filhos. Porque é muita terapia, é muita coisa. Bom, gente, eu vou o seguinte, eu vou deixar essa pergunta que eu fiz agora, vocês anotem ela aí, para trazer para o próximo programa. Nós já vamos entrar falando sobre as experiências das mães, as realidades das mães, o que muitas mães fizeram, quem sabe dar uma ideia para alguma mãe aí que está perdida e não sabe o que fazer, né? Porque o livro tem muito disso também, gente. Ele pode te abrir a mente para alguma coisa, porque se a gente está no problema, a gente não consegue achar uma solução. E de repente, tu pegando uma leitura, uma vivência de alguém de fora, pode te ajudar, tá bom? Então, eu quero agradecer mais uma vez, mais uma quinta-feira de papo gostoso, né, com os convidados. Quinta-feira que vem a gente volta com mais Te Aconchega para vocês. Um abraço, até semana que vem.